Olá, meus irmãos, minhas irmãs, que a graça e a paz do bom Jesus seja com você. Que bom estarmos juntos mais uma vez em aula de Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando sobre Cristologia, sobre a pessoa, obra e ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos estudar a lição número 6, que fala sobre Jesus Cristo Deus, a identificação de Jesus como Jeová, como Senhor. Eu quero levar você a ler comigo o texto da Palavra de Deus que se encontra em Tito, capítulo 2, versículo 13, que diz assim: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Qual que é o objetivo da nossa aula de hoje, da nossa lição de hoje? É conhecer as provas incontestáveis da divindade de Jesus e a sua identificação com Deus. Então, nós já estudamos aí sobre as evidências dos evangelhos, sobre também os testemunhos dos apóstolos, e hoje, na verdade, nosso próximo passo, na verdade, é a identificação da pessoa de Jesus como Deus. Então, a nossa tarefa nessa lição é mostrar que nada existe acima ou além dele. Só ele é o Senhor, e só nele, como disse o apóstolo Paulo, ali na carta escrita ao povo de Colossenses, no capítulo 1, no versículo 16 ao 18, que fala sobre a supremacia de Cristo e a sua obra, onde diz que só nele subsistem todas as coisas. Como bem dizem também as Escrituras, lá em Romanos capítulo 9, versículo 5, onde diz: e também deles descendem o Cristo, o qual é sobre todos, Deus bendito para todo o sempre. Então a convicção cristã toma o ponto de partida dessa premissa dupla da cristologia apostólica, que Cristo como pessoa era indivisivelmente um, ao mesmo tempo totalmente divino e totalmente humano. Isso é, ele era verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Então essa série tem como propósito mostrar como era possível manter esses dois aspectos juntos. Entretanto, nosso interesse principal aqui, através dessas aulas e dessa também especificamente, é que avançando um pouco mais na doutrina de Jesus, nós possamos defender essa posição bíblica de que ele é Deus. A identificação de Jesus como Jeová, que significa Senhor, é uma tarefa que exige um especial cuidado. Para tanto, vamos dividir aqui o assunto em 7 elucidações principais que mostram a identificação de Jesus como Jeová, como Senhor e como Deus. O primeiro, a primeira elucidação é que está relacionada e atrelada o nome Deus. Segundo Bruce Maine, estudando ali as doutrinas bíblicas, a respeito de cristologia, quando o Antigo Testamento foi traduzido do hebraico para o grego, o nome sagrado de Deus, que era o tetragrama sagrado, que significa Yahvé ou Jeová, ele foi traduzido pela palavra Kyrios, ou Kyrios, que significa também Senhor. Então esse título sagrado e exaltado foi atribuído diretamente à pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. O nome pessoal, por exemplo, aqui, o primeiro ponto do primeiro ponto da nossa lição, que é a primeira elucidação a respeito da identificação de Jesus Cristo como Deus, diz que o nome pessoal de Deus e o mais frequentemente usado nas Escrituras foi também atribuído diretamente ao próprio Jesus Cristo. E tem um hino cristológico que fala justamente sobre isso, que está ali em Filipenses capítulo 2, versículo 11. E em várias ocasiões os escritores do Novo Testamento aplicaram as passagens referentes a Yahvé também diretamente a Jesus Cristo. Nós podemos comparar aí Joel capítulo 2, versículo 32, com Romanos capítulo 10, versículo 13, Salmo 110, versículo 1, também com o hino cristológico que foi direcionado à igreja de Filipe,
através da carta de Paulo a Filipenses, no capítulo 2, do versículo 9 até o versículo 11. Então, tanto Deus como Jesus são chamados também de pastor do seu povo. Né? Salmos 23 fala isso, o conhecidíssimo Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E também João, capítulo 10, versículo 11 e versículo 14, onde aponta a pessoa de Jesus como pastor das suas ovelhas. E esses nomes apresentam o Senhor que tem a preocupação com as suas ovelhas. A segunda elucidação que traz essa identificação da pessoa de Jesus como Senhor é a glória de Deus. Então, com base em várias referências, tanto no Novo Testamento quanto no Antigo, podemos afirmar que a glória de Deus é a manifestação visível da sua majestade, que Jesus ele possui ali como Deus, né? E confira o que diz aí também o apóstolo Paulo a Tito, através do próprio texto que nós lemos no início. Lá vai dizer, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então a glória de Deus ela é intransferível, como afirma também o profeta Isaías no capítulo 42 e no capítulo 48. Agora, se a glória de Deus é intransferível e o Novo Testamento apresenta Jesus como a manifestação da glória de Deus, nós podemos então deduzir ser Jesus o próprio Deus. Então, como nós aqui já observamos, o Filho de Deus veio ao mundo para manifestar a glória de Deus aos homens, conforme está escrito ali em João capítulo 1, versículo 14. Ele afirmou que suas obras e suas palavras eram guiadas por Deus. Sua própria obra evangelizadora foi uma revelação do coração do Pai Celestial. Então leia o Evangelho de João de forma mais detalhada e cuidadosa, onde você vai ver muitas afirmações a respeito, né, como forma de elucidar essa questão do próprio Cristo, como eu falei, né, sendo essa identificação de Deus, de Jesus como o Senhor. Nós falamos então aqui da glória de Deus, né, que é a segunda elucidação, e agora nós vamos para a terceira, que é a adoração a Deus. Então nós vemos que oferecer adoração, culto, né, a qualquer outro ser além do Senhor Deus, Yahvé, era inconcebivelmente ofensivo para o judeu, constituindo o mais fundamental de todos os pecados. E essa inclinação é usada também, essa inclinação à adoração é usada também em referência a Jesus. Então, várias referências de adoração a Cristo nas páginas do Novo Testamento comprovam então a sua divindade. Vamos lá para a primeira delas? As orações que são dirigidas diretamente a Cristo, onde nós podemos ver aí a própria oração feita pelo próprio Estevão, né, ali em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, né? E também as passagens de adoração no Antigo Testamento, elas são transferidas de Yahvé para o próprio Cristo. E também os evangelistas, eles registram a atividade de adoração do povo em relação ao próprio Senhor Jesus Cristo. A quarta elucidação, né, que apontam como identificação de Cristo como Senhor, está a criação de Deus. O fato de Yahvé ser o Criador de todas as coisas e, portanto, o Senhor de tudo, era incontestável para a fé do povo do Antigo Testamento, né, ser diferente disso. No entanto, mesmo sendo evidente que Yahvé é o Criador de todas as coisas, o Novo Testamento confere também de forma livremente essa função divina ao próprio Cristo, ao próprio Senhor Jesus. E a gente destaca isso através também do Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1 em diante ali, né? E mais uma vez citando esse Bruce Milne, ele afirma que a obra criativa de Deus teve 4 aspectos. O primeiro dele, Deus fez existir o mundo no princípio. Segundo, preserva e sustém todas as coisas. Terceiro, está dirigindo o universo criado para o seu final ou alvo. Quarta, fará surgir a nova criação. Então esses 4 aspectos, eles fazem justamente alusão à pessoa de Jesus Cristo.
Vamos ver aqui também a contribuição do apóstolo Paulo, que exaltou a pessoa de Cristo como sendo Deus, quando disse, através desse texto, mais uma vez, de Paulo à igreja de Colossos, ali no capítulo 1, do versículo 16 ou 15, 16 em diante, onde nós vemos ali Paulo falando um pouco a respeito da supremacia de Cristo e a sua obra, onde ele diz, todas as coisas passaram a existir por meio dele. É ele quem sustenta e mantém todas as coisas. Nele o universo está destinado a alcançar o seu alvo. Ele é o começo e também a consumação da nova criação de Deus. Então devemos crer na suficiência das Escrituras, que nos revelam que o único modo de se conhecer o caráter de Deus é conhecendo o caráter do Senhor Jesus. A quinta elucidação, que faz a identificação de Jesus como Deus, está a salvação de Deus. Uma outra verdade, então, fundamental e incontestável do Antigo Testamento é de que Yahvé é um Deus salvador. Isaías 43:11 vai dizer, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. No livro do profeta Isaías, no capítulo 12, a Bíblia traz um dos mais belos cânticos de louvor, exaltando o Deus Salvador. No capítulo 12, no versículo 2, que diz, eis que Deus é a minha salvação, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. O Novo Testamento, então, atribui essas obras à pessoa de Jesus Cristo. Vamos ver algumas afirmações que comprovam essa verdade? A primeira delas está em Mateus capítulo 1, versículo 21, que vai dizer que ao nascer, Jesus ele foi aclamado como aquele que salvaria o seu povo dos pecados. Em Marcos capítulo 2, do versículo 7 até o versículo 10, ele reivindicou para si o poder de conceder perdão. Ele também evidenciou seu poder ao ressuscitar dos mortos, e nós podemos constatar isso através dos evangelhos, de Marcos, de Lucas, também de João. E por meio dele a vida eterna ela é concedida a todos que creem nele. Então Jesus aqui é o único que pode nos livrar do poder do pecado e nos conceder a vida eterna. É preciso tão somente crer nele e se arrepender dos seus pecados. A sexta elucidação, que faz a identificação de Cristo como Deus, se trata de sobre o juízo de Deus. Vai se falar muito no Antigo Testamento sobre a realeza, que é um atributo divino que Cristo exerce com maestria, pois as Escrituras, tanto no Antigo também como no Novo Testamento, cantam o reinado do Messias. A realeza do Messias sempre foi tipificada no reinado do rei Davi. Nós podemos aí constatar isso em Jeremias capítulo 23, versículo 5. E num governo conhecido como um governo teocrático, que é o governo de Deus, a tarefa de executar juízo era de quem? Do próprio rei. Então no Antigo Testamento o juízo final era prerrogativa de quem? Do próprio Deus. E essas funções divinas, realeza e juízo, são ambas também reivindicadas por Jesus e atribuídas livremente a Ele como Deus. E concordamos que o juízo ela é uma atribuição divina, Porém, como Cristo é divino, Ele tem autoridade para julgar o mundo e também os seus habitantes. Sétima elucidação a respeito da identificação de Cristo como Deus, o testemunho de Deus. Então as duas afirmações a seguir, elas reivindicam para quem fala a autoridade divina. Vejamos aqui essas duas. A primeira, Deus diz, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, escrito em Isaías 43:10. E olha só o que em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8 diz, Jesus é quem fala, e sereis as minhas testemunhas. A gente percebe que com palavras idênticas às da primeira fala, Jesus está enviando os seus apóstolos para que testemunhem a respeito dele. Testemunho esse que eles cumpriram à risca ao saírem pelo mundo, dizendo que viram a Jesus
depois de sua ressurreição, testificando assim que Jesus Cristo, ele é plenamente Deus. Ele é plenamente Deus, como já temos visto. É fácil entender então aqui o sentido de tais palavras, né? A nós só nos resta uma coisa: obedecê-las. E olha o que Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 14. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Então o segredo está em obedecer, obediência. Então, concluindo, meu irmão, segundo um autor, um escritor chamado Heber Campos, muito conhecido, as afirmações de Jesus Cristo que mais provocaram uma espécie de ira dos judeus foram aquelas que estavam relacionadas com a sua identidade com o próprio Deus. Então, no Evangelho de João, no capítulo 5, os versículos 16 e 17, e muitas outras referências, vão nos dar indicações bem claras da divindade de Jesus Cristo. Então nós vimos aqui nessa lição várias coisas que Jesus faz que o tornam igual a Deus, mostrando claramente a sua divindade, mostrando claramente que ele é Deus. Vimos também várias passagens bíblicas que identificam claramente Jesus, o nosso Senhor, como Deus. Vimos ainda como a glória de Deus é a manifestação visível de sua majestade na pessoa do próprio Jesus Cristo, nosso Senhor. E vimos como os primeiros discípulos dirigiam o culto deles a Jesus numa atitude de adoração. Então, por todas estas e outras evidências e razões destacadas não só nas lições anteriores como essas, não pode ficar nenhuma dúvida, né, para nós, para nenhum de nós, de que o Pai e o Filho são um. Só lembrar, né, do texto de João capítulo 17, do versículo 1 até o versículo 22. Amém, queridos? Espero que essas lições, que essas aulas sobre cristologia a respeito da pessoa, obra e ministério de Jesus possam alicerçar a sua fé e também tirar toda e qualquer dúvida que esteja relacionada à figura de Jesus sendo Deus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e que você tenha um domingo abençoado em nome de Jesus. E até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir. Deus abençoe.